Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? É uma alegria, de fato, de coração. Toda vez que a gente vai pregar na igreja, alguém fala que a alegria está com vocês, é muito bom, né? Mas a alegria mesmo está aqui com vocês, na cidade de Floriano. Alguém me disse que é a cidade mais abençoada do Piauí, é isso mesmo? Não? Acredito. Quem disse costuma falar a verdade, né? Primeira vez com vocês, não primeira vez no Piauí, mas a primeira vez em Floriano, e tomara que não seja a última. Vai depender de que eu vou pregar, né? Pois é, mas tomara que não seja a última. É uma honra estar com vocês. Venho do Rio de Janeiro, saí de casa às 7 horas da manhã, acordei às 6, saí às 7 para chegar às 8 no aeroporto, peguei um voo de 9, cheguei aqui às 18h30, 19h15 ele me pegou no aeroporto. Eu tomei aquele banho assim rapidinho, né, e vim para cá. Então, se você vier me dar um abraço depois, eu recebo, mas se o cheiro não estiver legal, não estranhe. Uma honra estar com vocês, e eu espero que a gente possa se edificar mutuamente nessa oportunidade. Eu vou pregar hoje à noite e amanhã de manhã, e eu inverti a ordem do que eu ia falar. Isso que eu vou pregar agora à noite, eu pregaria amanhã de manhã, mas por alguma razão eu vou pregar agora à noite. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Antes da gente ler o texto, eu quero fazer algumas colocações. O Alessio pediu para falar sobre discipulado, e eu não vou fazer um curso de discipulado, eu vou provocar, tentar gerar uma provocação em vocês a partir da visão que eu tenho do Evangelho. Quando eu leio Jesus, o que ele espera de nós, seus discípulos, e o preparo desse discípulo depois é uma outra história. Mas, para a gente se situar, nós somos brasileiros e nós vivemos um dos piores momentos da história da nossa nação quando se diz qualidade de vida social. Pra você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos no Brasil quase 65 mil homicídios, 63.819. São 175 homicídios por dia. Para você ter uma ideia, ontem teve aquele massacre lá em Nova Zelândia, onde morreram 49 pessoas. Nos últimos 5 anos, em Nova Zelândia, aconteceram 35 homicídios. Então ontem, num dia, aconteceram mais homicídios em Nova Zelândia do que nos últimos 5 anos. No Brasil, acontecem 175 homicídios por dia. Ou seja, cada brasileiro anda com um alvo nas costas. Ser brasileiro é perigoso. Pra você ter uma ideia, no Brasil, ano passado, porque 63 mil homicídios, aconteceram mais homicídios, 35 vezes mais homicídios do que em toda a Europa. Pega todos os países da Europa e veja o número de homicídios. No Brasil aconteceram 35 vezes mais homicídios. Então é perigoso ser brasileiro. A gente corre risco de vida o tempo inteiro. Somos entregues à morte, literalmente, todo dia, o dia todo. No ano passado foram 60.018 estupros. Ser mulher no Brasil é perigoso, porque a gente passa por um processo de objetificação da mulher. A mulher é um objeto que se usa e descarta. Então são 165 estupros por dia, fora aqueles que não são nomináveis nem mensuráveis, que ninguém sabe. Então é perigoso. São 12 mil suicídios por ano, 12 mil por ano, 32 suicídios por dia. São dados que estão aí no Google, nas mídias, todo mundo sabe disso. Agora, o mais impressionante, sem falar violência contra a mulher, assalto, roubos, essas coisas todas, o Brasil nunca teve um número tão grande de evangélicos como tem agora. Nós, no último censo, éramos 42.500, pela
projeção do censo que acontecerá em 2020, nós estamos chegando a 65 milhões de evangélicos. De, aspas, discípulos de Jesus. De gente que nasceu de novo, cujas coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pensem, se o número de discípulos de Jesus aumenta tanto, era para aumentar a violência ou diminuir? Diminuir. Mas é engraçado que aumenta o número de discípulos, mas o número da violência, todos os índices de desqualificação da qualidade de vida da sociedade também aumenta. E a pergunta é, se a gente piora tanto como sociedade, saiu em fevereiro do ano passado, 2018, dados da OMS, quem me ouve aí na gente já ouviu falar sobre isso, acusando que o Brasil é o país no planeta, Alessio, com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, e o 5º em depressão do planeta. Está lá escrito nos dados da OMS, o Brasil é um país triste. Agora, o mais impressionante para mim, essa pesquisa foi publicada em março, logo após o carnaval do ano passado. Ou seja, a maior festa carnal, a maior expressão, aspas, de alegria desse país, a maior expressão cultural dessa nação, nada tem a ver com a realidade interior dos que celebram o carnaval. Mas também, esse é o maior país cristão do mundo. Ou seja, se de um lado a festa carnal não tem gerado vida na vida dos seus furiões, o cristianismo vivido ou pregado pelos cristãos também não tem gerado vida na vida dos seus discípulos. Há uma incongruência entre o que se prega e o que se vive. Há uma desconexão. Deixa eu mostrar um dadozinho para você, não sei se já chegou lá, vê aí painel para mim. Essa é uma pesquisa sobre a realidade dos universitários cristãos no Brasil. A Lifeway. Olha esses dados comigo. Essa pesquisa é feita com os universitários que chegam ao final do segundo período, ou seja, terminaram o primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade, no final dele, entrando no segundo ano, olha o resultado do que acontece na vida do jovem cristão que está entrando na universidade, principalmente as federais e de governo. 40% dos jovens que entram lá, ao final do primeiro ano, já tem a sua mente secularizada. O que é mente secularizada? É aquela mente influenciada pelos valores deste século. É o oposto de evangelizada. Uma mente evangelizada é aquela que foi de tal forma influenciada pelos valores do Evangelho, que ela passa a viver segundo os princípios do Evangelho. E o que é uma mente secularizada? É uma mente, uma vez evangelizada, que foi de tal forma influenciada pelos valores desse tempo, que ele passa a viver segundo os princípios desse tempo. É a desevangelização da mente do, aspas, discípulo. Então, de cada 10 universitários, 4 deles chegam ao final do primeiro ano já sendo engolido pelos valores do mundo. Vai vendo. 10% abandonam a fé, viram ateus. Nunca cresceu tanto no Brasil, no mundo, o ateísmo virou moda. Por quê? Soa intelectual. Eu não creio em Deus. O cara acha que é evoluído, ele acha que é intelectual. Nós vivemos num tempo de mestres aos seus próprios olhos. Todo mundo é intelectual, todo mundo é mestre, todo mundo sabe tudo, todo mundo se mete de todo mundo, e Deus é desnecessário. 10% deles abandonam a fé, 20% saem da igreja. Como quem diz, a igreja é desnecessária. Eu creio em Deus, creio em Jesus, mas igreja não. Não preciso mais da igreja. 30%
permanecem firmes. Então veja, Lécio, de cada 10 jovens, 7 abandonam a fé. É aquele jovem que entra na academia e a sua subjetividade é diluída no inconsciente coletivo daquele meio. Como que se ele fosse sugado. Sumiu o sujeito. Ele é diluído. Olha, a pergunta para a nossa reflexão dessa noite é: que tipo de formação temos dado aos crentes do Brasil que eles não conseguem resistir os embates, os antagonismos do tempo presente? Que tipo de discípulos nós temos formado no Brasil que eles não conseguem produzir em qualidade de vida o ensino teórico recebido nas suas congregações? Por que o número aumenta, mas a qualidade de vida da nação não? Por que o número de gente que entra aos templos aumenta, mas quando sai do templo não tem o mesmo poder de influência? Que tipo de discípulos nós temos formados no Brasil? Aí nós vamos a Apocalipse capítulo 3. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3 e veja se não tem a ver com o que eu acabei de falar mais ou menos. Vamos pensar juntos. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. O que ele está dizendo? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma carta do Senhor da igreja para a igreja. Uma carta do cabeça da igreja para o seu corpo. É o corpo recebendo o recado do seu cérebro. E é um cérebro dizendo: corpo, você não condiz com aquilo que é a tua cabeça. Essa palavra, ela não seria grave para mim, irmãos, se ela não tivesse sido enviada a uma igreja, a uma comunidade. Fosse para uma pessoa, tudo bem, mas é para uma comunidade. O que Jesus está dizendo aqui? Essa palavra é grave. Tens fama, tens nome de que vives, mas estás o quê? Morto, morta. Jesus está dizendo: igreja, você é um defunto disfarçado. O Cristo da igreja acusando a igreja de dissimulação. Irmãos, eu já vi seres humanos disfarçarem de um monte de coisa. Já vi gente pobre fingindo que era rica, a gente imaginou que era mesmo. Eu já vi gente analfabeta passando por intelectual e depois descobrindo que não era intelectual coisa nenhuma. Eu já vi gente, todo dia a gente vê gente que parece ser feliz, mas no fundo está querendo se matar. Eu já vi gente se dissimular de tudo, mas eu nunca vi um defunto disfarçar-se de vida. Mas é a acusação que Jesus faz sobre a igreja. Jesus faz uma acusação absurdamente grave. Ele acusa a igreja de uma desconexão existencial entre o que está dentro e o que está fora. Quem te analisa de fora, igreja, diz: que igreja pujante, essa igreja está bombando, essa igreja está arrebentando a boca do balão, como diz no Rio. Essa igreja é uma igreja poderosa, essa igreja é uma igreja pujante e denodada, essa igreja é uma boa igreja. É quem te analisa de fora para dentro. Mas eu que te analiso de dentro para fora, te digo: você é um defunto, você é uma dissimulada, você é uma hipócrita. O seu discurso não tem a ver com a sua essência, e a sua essência não consegue ser captada
pela sua aparência. Ele fala que a igreja vive uma desconexão existencial entre o que se é e o que parece ser. O Senhor acusa a igreja, adverte a igreja sobre a sua dubiedade existencial, sobre a sua dupla personalidade. Jesus está dizendo para a sua igreja: você é uma igreja sem personalidade, parece ser uma coisa e são outra. É clara diferença entre reputação e caráter. A sua reputação é uma, seu caráter é outro. Quem te vê de fora vê uma coisa, quem te vê de dentro vê outra. Essa é a carta do cabeça sobre a igreja. É como eu digo, né? Uma coisa é a pessoa, a outra coisa é personagem. Jesus está dizendo que o que a gente demonstra no coletivo é personagem, e o que a gente esconde é o que a gente é, a pessoa. É como quem diz: você é o que você esconde. Jesus está dizendo àquela igreja que a personagem que ela é aplaudida, a pessoa que ela é reprovada pelo Senhor da igreja. Como quem diz: os frutos que você demonstra não tem a ver com aquilo que é a sua essência. Aí vem a diferença, irmãos, entre discípulos e consumidores. Eu fiz uma série de estudos para a minha igreja sobre esse tema, discípulos e consumidores. E é uma coisa muito interessante. Discípulo é uma palavra latina. Discípulos, aprendiz. Mas no grego é a palavra matetés. Aprendiz, é a mesma coisa. No hebraico é a palavra talmid, de onde vem talmidim, o aluno. Você tem uma ideia, meu irmão? Um garoto começa a estudar a Torá entre os judeus aos 4, 5 anos de idade. Quando chega aos 10 anos de idade, os mais destacados são levados para aprofundar-se na lei e na Torá junto aos rabinos. Os medianos e os menos desenvolvidos voltam para casa para aprender a profissão do pai e a profissão da família. Os que se destacaram vão aprender a Torá. Aos 15 anos de idade, eles já sabem todo o Pentateuco e os profetas de cor. De cor. Sabem toda a palavra. Se tornam talmide, discípulos, são os aprendizes. Então, o discípulo de Jesus, estamos falando sobre discipulado, é aquele que recebe o ensino do mestre, absorve tal ensino, mas porque é discípulo de Jesus, o ensino que ele recebe, dele agora perpassa, ele é o praticante desse ensino. É como quem aprendeu violão e agora está tocando violão e sonando violão. Ele recebe aqui e pratica ali. Ele recebe o ensino, mas porque é o ensino de Jesus, esse ensino não é ensinado só verbalmente, mas ele se transforma em vida praticada. Ele é visto, ele é testemunhado, ele é um meio pelo qual o ensino passa para ser praticado ali. É mais ou menos isso aqui, me ajuda um pouquinho? Solta o que você tem na mão, solta o que você tem na mão só um minutinho. Faz um exercício comigo aqui, alguns de vocês já conhecem isso. Você tem uma ideia? Esfrega a mão comigo, pega esse mico aí comigo. Até ficar morna, tem que ficar morna. A minha já mornou aí? Já? Fecha a mão, bota na bochecha. Aí, para. Onde eu mandei botar a mão? Onde eu mandei botar a mão? Aonde eu botei a mão? Onde 99% de vocês botou a mão? Por que você botou a mão no pescoço se eu mandei botar na bochecha? Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu digo. O que eu digo perde poder diante do que eu falo. Eu disse claro e bom som: bota a mão na bochecha. Só que eu fiz o que? Eu botei a mão no pescoço.
99% de vocês colocou a mão no pescoço. Porque o que eu faço fala muito mais alto do que o que eu digo. O discípulo de Jesus é aquele que recebe e pratica. Não é o que fala, não é o que prega, não é o que diz. Agora, pasme comigo. O que é um consumidor? Consumidor é a palavra latina também. É uma palavra composta, pastor Alex. Consumere. Sumir com. É assim, ó. Aqui dentro tem uma água. Aí eu tomo essa água. Tomo ela toda e sumo com água. O consumidor é aquele que some com. É o consumidor. Agora, olha que sinistro. A definição jurídica de consumidor, os advogados aqui não podem me desmentir. Lei 8.078, de 11 de 9 de 1990. Definição jurídica de consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O consumidor é aquele que recebe alguma coisa, mas ele se torna o destinatário final dessa coisa. Essa coisa dele não vai para mais lugar nenhum. A pergunta para nós nessa noite é: você é discípulo ou consumidor de Jesus? Porque se nós somos de fato de Jesus, a nossa relação com Ele, com a sua bênção, nunca será de destinatário final. Nosso encontro com Jesus não nos transforma no destinatário da sua bênção, nos transforma num canal pelo qual a sua bênção passa para chegar até alguém. Quando eu me encontro com Jesus, Ele não faz de mim um porto final, um ponto final. Ele faz de mim um caminho para chegar até alguém. O discípulo é aquele que recebe e depois que recebe, compartilha. Se eu recebo e não compartilho, eu não posso ser chamado de discípulo. Eu sou um consumidor. Essa é a acusação que o Senhor da igreja faz sobre a igreja de Sardes. Quando eu olho para os números negativos do meu país, quando eu olho para o que acontece na minha cidade, o Rio de Janeiro, quando eu percebo que o sentimento comum de gente da nossa nação é o medo, todos nós temos medo. O próximo, que é alguém a quem deveríamos amar como amamos a nós mesmos, é o próximo que nós tememos. Nós não amamos o outro, nós tememos o outro. A minha pergunta é: teríamos nós, irmãos, como igreja, culpa nessa qualidade de ser hoje no Brasil? Porque o que a gente vê, que nós vimos no pleito eleitoral do ano passado, a igreja se dividindo entre vermelhos e amarelos, entre haddadistas, lulistas e bolsonaros, todo mundo se matando, todo mundo culpando aquele ou esse, o outro, pelo que se tornou esse país, todo mundo brigando de gladiando, e a igreja entrou nessa guerra. E a pergunta é: teríamos nós alguma culpa? Bom, 2 Crônicas 7, 17, 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei e aí então sararei a sua terra. Quando Deus tem um povo que age como povo na terra, o resultado é que essa terra do povo é sarada. Se minha terra está doente, das duas uma: ou Deus mentiu, ou nós não somos povo como deveríamos ser. O que você acha que é o mais provável? Deus mentiu, ou nós temos que melhorar muito? Porque o que a gente vê, amados,
É o mundo sugando, diluindo subjetividades. De modo que muitas vezes nós entramos nos nossos templos e nossas igrejas e entramos só com um corpo, com uma imagem, com uma religiosidade inexpressiva, mas não há vida em nós. A nossa essência não está aqui. Entramos aqui diluídos, diminuídos, e o que a gente recebe aqui não tem sido consistente para gerar em mim, em você ou em nós um alguém, um discípulo de Jesus Cristo, que pela própria vida e pela própria postura, pelo próprio testemunho, influencia, porque é canal dele onde quer que esteja. Em função disso, veja que triste, irmão, eu não falo isso com alegria, eu falo para nossa edificação e reflexão. A gente acabou deformando alguns conceitos no Evangelho que, porque deformados, não dá nem mais para chamar de Evangelho. Vou dar um exemplo. A gente pega o que a gente conhece como oração. Oração, nós reduzimos a petição. Mas oração não é petição? Não, a petição está contida na oração. Então o que a palavra diz, que a gente deve falar com ele com orações e súplicas. Orar é uma coisa, suplicar é outra. A súplica está contida na oração, mas a oração não é a redução, a súplica, a petição. Tanto é que vocês estão divulgando isso aqui, deve ter um mês, alguma coisa assim. Vamos ter um encontro de discipulado, privilégios e desafios. O orador da ocasião será o pastor Neil Barreto. Ora, o que um orador faz? Ele ora. Ele é orador, porque ele profere a oração. Eu sou Neil Barreto, estou proferindo a minha oração nesse exato momento. E não pedi nada a vocês até agora, pediu? Não. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos falar com ele com orações e súplicas, são orações e súplicas, mas não só súplicas. Mas nós reduzimos oração a súplica. Nós não sabemos falar com Deus sem pedir alguma coisa. Toda vez que a gente fala com Deus é para tirar alguma coisa dele. Pastor, o senhor está me confundindo. Por quê? Porque nós reduzimos oração a petição. A gente não sabe falar com Deus sem tirar alguma coisa dele. Eu tenho duas filhas, uma de 27 e outra de 23. Uma psicóloga e uma bióloga. Vamos imaginar que as duas pequenininhas, pastor Alessio, uma chegasse perto de mim, sei lá, 14, 15, 16 anos. Sexta-feira, pulava no meu colo. Papai, estou apaixonado por ti, papai, não dá mais para viver sem ti, papai, eu te amo, papai, tu és o homem da minha vida, papai, como eu te amo, papai. Papai, tem 50 mil reais aí com você, com meus amigos e tal. Tem. 50. Some, só volta para falar comigo na sexta-feira que vem. Papai, quanta saudade, não dá mais para viver sem ti, papai, tu és o amor da minha alma, papai, tem 50 aí para mim, papai, por favor? Tem. Papai sempre tem para dar. Mas tem uma outra filha que acorda segunda-feira, vai lá no quarto, dá um beijo no pai. Pai, estou indo para a faculdade. A sua bênção, meu pai. Olha, pai, muito obrigado por pagar minha faculdade. Eu te amo, tá, pai? Está fazendo alguma coisa hoje, pai? Não, filha, vai cuidando, Deus te abençoe. Aí chega de tarde, ela manda um zap, te amo, saudade. À noite ela chega em casa, pula no teu pescoço. Puxa, pai, olha o que eu estudei hoje. Terça-feira repete, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira a mesma coisa. Ela fala contigo toda hora, ela te beija toda hora. E pai, posso ser útil, pai, de alguma coisa? Pai, está precisando de alguma coisa, pai? A outra só chega sexta-feira, faz um agrado, canta uma música em meu louvor e me tira 50 mil reais. Pense, qual das duas filhas o pai ama mais? Ama mais? Ama igualzinho. Mas qual das duas filhas dá mais prazer? A que aparece todo dia é grata ou que só aparece sexta-feira para tirar alguma coisa? A primeira. Alguns de nós só falam com Deus para tirar alguma coisa dele. Por isso não tem experiência de oração.
Crente fala muito de oração, mas ora pouco. E por que crente fala de oração, mas ora pouco? Porque orou muito num tempo, não teve experiência. Como não teve experiência, parou de orar. E por que parou de orar? Porque toda vez que entrava no quarto para fazer seu devocional, ele estava crente que o pai estava no quarto em secreto, dizendo: "Ô, lá vem meu filho, vai passar um tempo comigo." Mas não, o pai lá no quarto está dizendo: "Lá vem um pidão. Ele vai tirar a lista dele de petição, só lembra de mim para falar para tirar alguma coisa de mim." Aí o que acontece? Nos frustramos com Deus, pedimos, oramos, clamamos e nada acontece, porque nós reduzimos oração a petição. Exercício para casa: durma hoje e faça uma oração ao Senhor sem pedir nada a Ele hoje. Aí alguns de vocês estão pensando: por que se fala de uma oração que não pede nada, irmão? Como é que faz isso aí, papai? Reduzimos o conceito do que é ser abençoado. Olha que coisa louca, igreja. Acreditamos que eu me torno abençoado quando a bênção chega até mim. Isso é uma loucura. Como se eu estivesse no deserto morrendo de sede, eu e mais um grupo, mais alguém. E no deserto que a gente quer o que? Água. Deus, a pessoa não serve com água, a pessoa não serve com água, a pessoa não serve com água. Aí a água chega, aí tu bebe. Oh Deus, Deus me abençoou. Tu abençoou por quê? Você estava com sede, não estava? Tá. Bebeu água? Bebi. Você não está abençoado, você é um descedentado. Você é um excedente. Você não se torna abençoado quando a bênção chega. Você não está no deserto sozinho. Olha, eu estou no mesmo sofrimento, eu estou na mesma dor, estou na mesma diversidade. Tem um monte de gente comigo que está com sede, um monte de gente comigo que está com carência. Bom, a minha já foi suprida, mas sobrou um pouquinho de água e tem gente comigo no deserto. Eu vou lá, compartilho a água com quem está com sede. Ó, agora eu me tornei um abençoado, porque a bênção que chegou até mim, através de mim, chegou alguém. Se a bênção chega a mim e de mim não vai a ninguém, eu não sou abençoado, eu sou parasita. A gente confunde abençoado com parasita. Aí nasce no Brasil a teologia da prosperidade. Eu sou abençoado porque eu tenho muito. Eu não sou abençoado quando eu tenho muito. Eu sou abençoado quando eu compartilho muito. Se eu recebo, não compartilho, eu não sou abençoado. Eu sou um egoísta. Eu não sou discípulo, eu sou consumidor. Deformamos os conceitos do Evangelho. E aí nós engordamos nele, mas vivemos num deserto de gente para quem Deus já liberou a provisão, mas ainda não chegou até lá porque eu fui egoísta. Então falar de discipulado não é falar para alguém a quem a gente quer alcançar e mudar a religião. É falar para alguém a gente quer alcançar e mudar o caráter. Porque no Evangelho, acredite, quando eu me dou a Cristo em conversão, Ele me doa a alguém em missão. Ele não faz de mim o destinatário da bênção, Ele faz de mim o caminho da bênção. Você é discípulo, é consumidor. Porque se o que Ele quisesse de nós fosse só frequência culto, para cantar uma musiquinha para Ele, não precisa cantar, não precisa ver a igreja. Cantar no box, no banho. Então ser discípulo é ser alguém que sinaliza o reino de Jesus na terra. O cristianismo não é uma religião, é um modo vivente, é um modo de vida. Aqui, haver entre nós, no Brasil e em Floriano, gente para quem as pessoas olhem e tenham o desejo de ser igual, por causa do testemunho. Que olhem para a minha vida e vejam a obra de Jesus em mim, no nome de Jesus. Então, irmão, vamos imaginar que isso não aconteça. Eu sou o destinatário dessa bênção, mas eu não sou canal.
Eu sou alguém que tem discurso, mas não tem prática. Vamos imaginar que eu seja como uma igreja de Sardes. Qual é o risco maior de se viver assim nele? É de fazer para Deus sem ter a possibilidade de ter intimidade com Deus. Fazer para Deus sem intimidade com Deus. É como está aí no versículo 2, ó. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Olha só, ninguém pode acusar Sardes que ela não fazia nada, de que ela não trabalhava, que ela não produzia. Não tem achado as tuas obras, ou seja, ela produzia. Jesus via a sua produção, mas ele está dizendo: essa sua produção não é revestida para mim louvor, porque o que você produz é a produção de um estranho, eu não te conheço. Então, Sardes trabalhava para Deus, mas era um estranho para ele. Fazer para Deus sem intimidade é religiosidade. O que é religiosidade, hein, pastor? Fazer para Deus sem intimidade com Ele. É quando você vira um profissional da fé. Por que vem para a igreja? Eu estou acostumado, pastor, aí eu vou lá hoje eu não vou não, vamos lá, não tem nada o que fazer, já é Deus, vamos lá. Hoje eu não estou afinando, eu vou ficar aqui por aqui. Hoje eu vou sair mais cedo, eu vou só no culto. A gente vai desenvolvendo uma prática religiosa que quase afronta a inteligência de Deus. Aí no que acontece com essa igreja? Ela vira uma igreja garagem, depósito de crentes, depósito de convertidos. Se ela é um depósito de convertidos, não tem como viver num depósito sem litígio, porque na cabeça do Senhor da igreja, cada igreja deveria ser uma comunidade que, por causa da forma como existe e serve, pela própria forma de existir, estaria pregando a mensagem para o seu bairro. Qual mensagem de Deus seria a comunhão dessa igreja? A mensagem de Deus: eu me importo. Deus diria pela igreja: eu me importo com esse bairro, eu me importo com essa cidade, eu me importo com esse país. Como que a gente sabe disso? Olha para a minha igreja, olha o amor com o qual ela serve, com o qual ela é, olha o amor com o qual ela compartilha o que eu lhe dou, olha o modo de bem da minha igreja. É com essa igreja que eu acredito que Jesus sonha. Mas se a gente para fazer essa autoanálise, irmãos, a gente está mais para Sardes do que para a igreja de Éfeso. Quando Deus me deu essa palavra, eu me retirei por 2 dias. Lá no meu retiro, Deus me deu uma pergunta, rapaz, que é interessante. A pergunta é essa aqui, ó. Neil, se todos os membros da sua igreja fossem crentes como você, que tipo de igreja seria a sua? É a mesma pergunta que eu faço para cada um de vocês. Se todos os membros da sua igreja fossem crentes como você é hoje, que tipo de igreja seria a sua? A igreja de Sardes era uma igreja para a qual o Senhor da igreja olhava e reprovava, porque era uma igreja que fazia, mas não tinha intimidade, trabalhava para Deus, mas era uma estranha para Deus. As consequências são claras: trabalho sem realização, trabalho, chega no final que tem é cansaço, e quem só tem cansaço no final do que faz para Deus, deixa logo de fazer para Deus.
Quanta gente nós temos sentado nos nossos bancos com tanto talento não desenvolvido. Quanta gente a quem Deus abençoou, deu capacidade, honrou, hoje estão sentados inertes, inúteis, sem fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Por quê? Fizeram por muito tempo, mas não tiveram recompensa, não encontraram realização, porque faziam sem intimidade. Não há como ter vida longa em Deus sem intimidade com Ele, porque Deus não me chamou para fazer para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. É intimidade que Ele quer. Porque pense, meu irmão, o que eu faço para Deus, Deus pode fazer sem mim 1000 vezes melhor. O que você faz, Deus faria sem você 1000 vezes melhor. Então quando Ele me salva, Ele não me salva para fazer para Ele, mas para estar com Ele. Por isso que Ele diz que o que Ele tem para o corpo, Ele tem aqui, na reunião do corpo. Mas o que Ele tem para você, para mim como membro, Ele diz: entra no teu quarto em secreto, e em secreto Ele te abençoará. Ele quer intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não tenho longevidade espiritual. Roda na tua cidade e veja quanta gente você acha dizendo: eu já fui crente, já fui crente, já fui crente, já fui crente, já fui crente. Por que não é mais? Porque trabalhou, não teve realização, consequentemente trabalho sem permanência, nada do que começa termina, e consequentemente permanência sem vida. Os que ficam, não tem mais um rio de água viva fluindo no interior. Aquele lance de acordar de manhã e dizer: Deus, obrigado, acordei mais uma vez, vou fazer valer a pena esse dia, vou fazer valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus, usa a minha vida para alcançar alguém, faz de mim um canal da tua bênção, faz de mim um caminho para chegar até alguém, usa-me, Deus. Quando a gente acorda assim, Deus nos vê como caminho disponível, pode ter certeza, Ele vai passar por você toda vez que você estiver disponível. E toda vez que Ele passa por você para chegar alguém, Ele abençoa você pelo poder do nome de Jesus. Preciso voltar a ser caminho. Você, jovem, precisa voltar a ser caminho. Aí, para a gente terminar, vou fazer uma autoanálise aqui rapidinho. Essa é daquele tipo de palavra, não dá para dizer assim, puxa, o fulano tinha que ouvir isso mais. O senhor está pregando aí, pastor, estou pensando no irmão fulano. Pastor, o senhor está pregando aí, eu estou pensando no irmão fulano. Fulano tinha que estar aqui proviso, mas fulano não está aqui. Quem é que está aqui? Diga: eu. Então essa palavra é para você. Se Deus quisesse falar com fulano, Deus o teria trazido. Deus trouxe você. Então é contigo que Ele está tratando hoje. Amém ou não amém? Comigo também. E eu gosto quando Deus trata comigo, Ele é misericordioso. Vamos fazer uma análise, vamos terminar? Você é religioso? Nunca achei, eu tenho 53 anos de vida, sou pastor há 29 anos, e nunca encontrei um crente dizendo: eu sou religioso. Religioso é sempre outro. É religiosidade, é religioso. Vamos fazer uma análise se nós somos religiosos ou não? Você é religioso, Alessio? Vamos saber agora. Uma autoanálise subjetiva e individual a partir de 4 relações. Primeiro com você. Você se considera um bom crente? Responda para si. Você é um bom crente? Vamos imaginar que você tenha respondido: pastor, eu acho que eu sou um bom crente. Eu sou sim, pastor. Eu sou um bom crente. Ok. Quero acreditar em você. Mas se você respondeu que é um bom crente, respondeu que é bom crente por quê? Porque você manifesta no teu dia a dia os frutos do Espírito Santo, como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, felicidade, mansidão. Você se acha um bom crente porque isso exala de você? Ou você se acha um bom crente só porque você fazia um monte de coisas erradas e agora não faz mais? Comportamentalismo.
Pastor, eu sou bom crente, eu fumava muito, não fumo mais. Eu cheirava todas, não cheiro mais nada. Eu me prostituía, pastor, não prostituo mais. Eu matava, eu roubava, e eu não mato e eu não roubo mais. Pastor, eu fazia e não faço mais. Você é bom crente porque na sua vida é manifesto o fruto do Espírito Santo, ou só porque você é um abstêmio? Porque grande parte dos crentes que eu conheço se acham bons crentes porque não fazem. Não é porque fazem. Achamos que ser bom crente é ser abstêmio, é não produzir maldade, mas é isso mesmo. Eu me lembro, não se escandalize, não, irmão, estamos em família. Alguns anos atrás, rodou no Brasil, não sei se aqui rodou, mas no Rio de Janeiro rodou muito, uma camiseta que vinha com os dizeres muito esquisitos, que terminava com reticências, 3 pontinhos, e continuava atrás a mensagem. Tinha uma camisa lá no Rio que era muito comum, estava escrito assim, ó, tem um corno me olhando. Escuta isso. O cara vinha de lá com a camisa, tem um corno me olhando. Ele vinha de lá, tu tentava não olhar para ele. Tu quase passava de lado, porque a camisa tá me olhando, tá me tentando. Tu ficava com raiva do cara. Quem estava do lado de cá olhava para cá, quem estava do lado de cá olhava para cá. Ninguém queria olhar para o cara. E tu ficava com raiva do cara, mas ficava mesmo. E quando ele passava, tu olhava para trás e estava escrito, continua me olhando. Rapaz, eram essas camisas. O cara ganhou uma facada, não sabe por quê. Tinha um monte de camisas assim no Rio. Uma delas, tinha uma menina que vinha de lá para cá. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Gravei. Estava escrito assim, ó, não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Vinha de lá para cá. Não bebo, não fumo, não jogo, não calunio, não dou calote. Eu falei, essa aí eu já sei. Eu também não bebo, não fumo, não jogo, não dou calote. Atrás vai estar escrito, nasci de novo. Sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha vida. Minha vida foi transformada. Aí vem, não bebo, não fumo, não, faz a tua parte, você vai também. Aí, não bebo, não fumo, não jogo, não, quando ela passa, estava escrito, morri. Confundir um crente com um defunto. Escuta, igreja. Você pode não matar, roubar, fumar, cheirar, se prostituir, dar calote, caluniar. O Hare Krishna também não. O islâmico muito menos. O budista também não. O católico honesto também não. O ateu decente também não. O crente não é notabilizado pelo que ele não faz, mas pelo que ele faz para a glória de Deus. Eu não faço nada de mal. E o que de bom você faz? Tivemos um diabo na nossa igreja que foi o pior crente daquela igreja da minha vida. Completou 50 anos de ministério, aí fizeram um culto para ele. Aí os testemunhos sobre diabo, olha, esse irmão, isso ele não faz mal para uma barata, ele não consegue matar uma barata, ele não faz mal para ninguém, eu nunca vi ele fazendo mal para ninguém, ele não faz mal para ninguém, todo mundo falando, nunca fez mal para ninguém. A minha pergunta é, fez bem para quem? Foi caminho de Deus para quem? Quem foi animado pela sua palavra? Quem foi abençoado pelo seu testemunho? Quem foi alcançado pelo seu abraço acolhedor? A quem Deus abençoou usando a tua voz? A quem Deus abençoou usando o teu amor e a tua solidariedade? Porque se eu não sou um canal, eu sou um consumidor, eu sou religioso. Nossa igreja está cheia de religiosos, porque não tem rio de água viva fluindo, se tornam especialistas em estatutos, regimento interno, doutrinas. Já me pediram para fazer uma conferência aqui em Maceió, uma conferência teológica, me pediram para falar sobre lapsarianismo. Falei, meu filho, eu nem sei o que é isso. Um ramo da teologia que eu estudei no seminário em 1990. Eu vou sair do Rio de Janeiro para falar sobre lapsarianismo, supralapsarianismo, ultralapsarianismo. Não saber isso abençoa quem?
ou deixa de abençoar a quem? Agora, no país onde nós estamos vivendo absolutamente polarizados, pessoas sendo carcomidas pela solidão, pessoas sendo carcomidas pela culpa, pessoas sendo carcomidas pelos entulhos emocionais que carregam dentro que não são tratados. Somos alvos de má notícia o tempo inteiro. Somos um lixão emocional que está vazando de nós, gerando suicidas e loucos. A gente está dentro dos nossos tempos, renovando estatutos, discutindo se pode bater palma ou não, se mulher pode ser ordenada pastor ou não, discutindo bobagem, quando tem tanta gente morrendo diante dos nossos olhos. Você é bom crente? O outro. Responda para si, eu respondo para mim. O que te faz mais sofrer? O que te incomoda mais? No outro. A dor dele ou a liberdade, o estilo dele? Porque o que eu vejo hoje, Brasil afora, é um monte de igreja dividindo por causa de estilos, por causa de imagens. Parece um garoto com rastafari pronto, há problema. Parece o garoto com a tatuagem pronto. Parece a menina com um cabelo em pé pronto. Isso não é cabelo de crente. Isso não é orelha de crente. Isso não é braço de crente. Isso não é roupa de crente. A gente está sofrendo com a imagem do sujeito, com o estilo do sujeito. Vocês vissem minha filha, vocês nunca mais me convidariam para pregar, minha nota. Minha filha tem um rastro aqui, até aqui embaixo. Tem um piercing no nariz, no umbigo, e tem uma tatuagem na canela escrito Wake Up and Live, acorde e viva. A minha filha, ela senta entre os velhinhos, daqui a pouco os velhinhos estão no entorno dela, apaixonados por ela. Ela senta entre as crianças, daqui a pouco as crianças estão no entorno dela, apaixonados por ela. Ela senta entre os santarrões, daqui a pouco os santarrões estão no entorno dela, apaixonados por ela. Ela senta entre os maconheiros na rua, daqui a pouco os maconheiros estão apaixonados por ela, ela ganha os maconheiros. Eu nunca vi uma pessoa que vive uma espiritualidade tão atraente, que acolhe, que ama. Eu nunca vi ganhar tanta gente para Jesus. E foi quando eu aprendi, pai, um ser humano é maior do que a sua própria imagem. O ser humano é maior do que o seu estilo. O ser humano é maior do que a sua cor. O ser humano é maior do que o seu gênero. O ser humano é maior do que a sua fé. Nós temos que amar o ser humano. Se eu amo o ser humano, independente do seu estilo, é até possível que eu mude seu estilo. Mas jogar na cara do sujeito o seu estilo faz com que você perca esse ser humano. Então escuta, se a imagem do sujeito é mais importante do que o sujeito da imagem, doente é você. Precisamos de discípulos que, quando olharem para a gente, não vejam cor, raça, profissão, estilo, que vejam um ser humano e amem esse ser humano. Veja a necessidade desse ser humano, seja empático com a favor desse ser humano. Talvez a gente mude os seres humanos da nossa nação. Agora, o que eu vejo de igrejas sendo divididas por causa de estilo. A minha outra filha é psicóloga, toda paz, cabelo lisão até aqui, viajar, o lacinho tem que combinar com o cinto, com a sandália, toda lindona, malhada. Para o trânsito, Tamara passa, os carros tudo buzina, os homens ficam tudo doido, marteladona igual a mim, tímida, passa por metida, padrão visual de crente. A minha filha parece uma maconheira, a outra, padrão completamente reprovado pelos crentes, mas provavelmente até ganha mais gente do que eu. Porque tem um coração que não cabe no seu peito.
Se você não sabe, meu irmão, o ministério que Ele entregou para a igreja é o da reconciliação. Nós somos pessoas pontes que unem o Senhor aos que estão perdidos e perdidos a perdidos que estão divididos por muros. Nós somos os derrubadores de muros e construtores de pontes. Precisamos de crentes que sejam gente, especialistas em seres humanos, que transcendam imagens e estilos. E você vai ver, quando você abrir a igreja para qualquer um, talvez nós consigamos nos transformar num único corpo e glorificar o Senhor por causa do nosso testemunho. Quem te faz sofrer mais? O estilo do outro ou o sofrimento do outro? Serviço cristão. Teu serviço cristão é mais voltado para o ser humano ou para a instituição? É mais voltado para o prédio ou para a gente? É mais voltado para o dia a dia ou para o domingo? Porque quando a gente se torna religioso, a gente fica especialista em prédios, papéis, documentos, liturgias e tudo mais. Mas a gente não é capaz de dar uma palavra de graça, como eu acabei de falar sobre uma pessoa que está sofrendo e chorando. A pessoa está chorando do seu lado, você não sabe botar a mão. Simplesmente ficar em silêncio, solidário. Um silêncio que diz tudo. Só quem diz, eu estou aqui, especialista em gente, como eu acabei de falar. Tem gente que não sabe fazer isso de jeito, não sabe fazer nem com o filho, nem com a esposa, nem com o marido. Não tem saúde afetiva absolutamente nenhuma. Não tem compaixão. Paixão com. É gente pedra. Gente dura. Como que um crente duro, pedra, pode se sentir prestando um serviço a Deus? Servindo ao prédio. Aqui não, em Piauí não, mas tem outro nível de crente, né? Aqui em cima é outro, o pessoal está mais alto. Mas no Rio de Janeiro que tem de briga por causa de música, por causa de bateria, por causa de carro, por causa de comportamento. Aqui não, aqui é outro nível. Mas lá embaixo, pastor, essas crianças, pastor, esses adolescentes, pastor, essa bateria do diabo, pastor, essa música, pastor, a gente não está cantando mais música no mar, uma briga. Aqui não, aqui é comigo. Mas lá embaixo, meu irmão, você não tem noção. Lá embaixo, há pouco tempo atrás, um irmão velhinho da igreja está comigo lá, eu estou há 27 anos na minha igreja. Pastor, a gente precisa cantar mais música do cantor. Eu falei, está certo, eu concordo. Vamos cantar então junto não é nem mais um Cedo da Vida das Vacas, número que eu estou chamando. Eu já, 381. Cedo da vida as vacas procelosas. Quem sabe essa música? Canta aí. Cedo da vida as vacas procelosas são, segundo exalentos do restante vão, com as muitas bênçãos de uma vez. Aí, irmão, a gente precisa cantar mais música do cantor. Eu falei, tá bom, irmão. Então vamos cantar essa aí. Cedo da vida as vacas procelosas são. Me diga o que é. Cedo da vida as vacas procelosas são. Eu cantei isso uns 50 anos, não sei o que é isso até hoje. Cedo das vidas as vacas procelosas são. É lindo. Não fala. Não, mas cantor cristão para mim é Bíblia. Só se for para você. Temos essas brigas institucionais que geram tristezas, amarguras e divisão. Porque grande parte de nós é especialista em prédio, em tradição, em comportamento, em metodologias. Mas não, gente. Tem gente que entra nessa igreja, irmão, não sabe nem o que está fazendo aqui. Terminando. Essa história que eu vou contar para vocês, rodou na net aí, tem
já tem 1 milhão de visualizações, se eu não me engano. Uma vez que eu vi, tinha uns 500 mil, 600 mil visualizações. Eu estava aqui no Nordeste, num congresso, tinha um outro preletor além de mim, que outrora tinha sido travesti, drag queen. Ele é do bairro de Jacari, no Rio de Janeiro. E ele disse que cansou-se da vida de prostituição e decidiu que naquela noite ele ia dar cabo da vida dele. E ele estava caminhando para a Avenida Brasil, disposto a subir numa passarela e se jogar debaixo de um ônibus. A Avenida Brasil atravessa a cidade do Rio de Janeiro todinho, 10 pistas, tem mais do que isso. Nessa noite eu me mato. E ele foi para a Avenida Brasil para se jogar debaixo do ônibus da passarela. Só que na rua por onde ele ia para a Avenida Brasil, tinha uma igreja grande das nossas, catedral, escadaria bonita. Quando ele passa em frente àquela catedral, ele ouve uma música cantando lá dentro. Venha Cristo, vem agora, vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem pecador, vem confiadamente a Jesus. Ele diz, ele contando o testemunho dele, que quando ele chegou na frente daquela igreja e ia para a morte, o pé dele colou no chão e ele não conseguia andar. Venha Cristo, vem agora. E ele querendo ir para a morte, não conseguia. Ele se viu subindo a escadaria da igreja para entrar na igreja onde estava cantando, venha Cristo, vem agora. Quando ele chega na porta da igreja, tem 2 diáconos de plantão. Coloca a mão no peito dele e diz, onde você pensa que vai vestido desse jeito? Esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Moço, eu nem vinha para cá, acredita, eu ia para outro lugar. Mas é que eu cheguei lá embaixo, alguma coisa me empurrou para cá, não é que eu queria entrar, eu fui impelido. Ok, mas você vai em casa, mude de roupa e volte. Ele desce a escada e volta para o seu destino mortal. Pertinho da Vida Brasil, tinha uma igrejinha, uma portinha, pequenininha, uma biboquinha de Deus. Lá na biboquinha de Deus estava cantando uma outra música. Essa obra é de Deus, ela não vai mudar. Tira a mão do meio, se não vai te machucar. Deixa de lado. Ele diz que o pé trancou de novo. E ele não conseguia ir. Essa obra é de Deus, mas não. Eu já tenho trauma da primeira igreja. E ele então lutou para não ir na outra igrejinha. Mas foi irresistível. Ele vai em direção à igrejinha com medo do que aconteceu na primeira, e ele já vai preparado para ser rejeitado. Tinha uma velhinha na porta, ele falando com um copinho na cabeça, abre a mão para ele e diz assim, meu filho, seja bem-vindo a este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, fique à vontade. Ele diz que entrou, tinha um pastor pregando, ele não lembra nada do que o pastor pregou, mas quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a se ajoelhar lá no altar. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque ele recebeu um abraço do jeito que estava. Porque o amaram mais do que o prédio, o amaram mais do que o costume, o amaram mais do que a tradição. Se encontrou com a velhinha cujo amor atravessa a imagem e vai no coração do homem. É isso que Jesus precisa. Não, ele não precisa, ele deseja. É isso que ele quer de mim, de você. Uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe abraçar, que saiba acusar o pecado, mas com amor. Uma igreja assim. Você é um bom crente, você é religioso. Deus, terminei. Sua relação com ele é devocional, é subjetiva, tem um altar no teu quarto? Ou a tua relação com Deus é coletiva, geográfica, cronológica, domingo? Porque se a minha relação com ele é só quando a gente está junto, eu não tenho
tem relação com Ele. Tantos crentes olham para a Bíblia e dizem literalmente: estou contigo, e não abre. Não abre mesmo, não. O que Deus espera dos seus verdadeiros discípulos é que a gente restaure o altar do nosso quarto, que a gente volte a uma relação individual e secreta com Ele, que nós voltemos à intimidade, que nós voltemos a uma fé que não seja terceirizada e não seja de transferência. Voltemos a uma relação onde nós digamos para Deus: tu não és muito importante na minha vida, tu és imprescindível, tu és o ar que eu respiro, tu és o sangue que corre na minha veia, tu és Deus. Quando nós vivemos uma vida assim, a gente vai ter a vida como quem de fato serve a um Deus do tamanho do nosso. Eu não me conformo, irmão, em ver o nosso país do jeito que está, e ver crentes se matando, imaginando que exista algum presidente, algum partido, algum político, alguma polícia, algum poder humano que possa dar jeito nessa nação. Essa nação, ela só vai ser curada quando o povo de Deus viver como o povo de Deus. A cura da nossa nação está na mão da igreja, no nome de Jesus. Mas não desses que estão discutindo verborragicamente o Evangelho, mas aqueles que calam-se e vivem o Evangelho, que encarnam o Evangelho, que o transformam em vida praticada. Porque se assim não for, a gente chega no pior estado no qual o homem pode chegar: morrer de fome na casa do pão. Eu sou o pão da vida, e porque há tanta gente faminta. Eu sou a água da vida, porque há tanta gente morrendo de sede na vida, triste, vazia, sobrecarregada, tendo que mentir o tempo inteiro nessa mídia, fingindo que é feliz, tentando viver uma vida dicotômica, a imaginária, a narcísica e a verdadeira, a real. Quanta gente assim, quando na verdade nós temos a solução na mão, que absorvemos a identidade de discípulos e dizer: Deus, tu não serás mais só muito importante na vida, tu serás imprescindível. E quando Ele for o número 1, tudo mais vai ter lugar na nossa vida. Acredite nisso. A minha oração, meu desejo, minha esperança é que nós tenhamos no Brasil uma igreja de discípulos que pratiquem o Evangelho, mas não só preguem, para que ao olharem para nós tenham sede e vontade de ser como nós, porque quando assim for, a gente bota Floriano de cabeça para cima, a gente sara o Piauí, a gente cura o Brasil. O Brasil não vai ser mais conhecido como o país da corrupção, o país do carnaval, o país da mulher fácil. Vai ser conhecido como o país de Deus, vai ser conhecido como a nação feliz, porque fez dele de fato o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos faça discípulos. Vamos aplaudir a Ele. Vamos orar. Tira a sua cabeça no chão. Pai, muito obrigado pelo privilégio desta noite. Tu sabes com quem tu querias falar nessa noite. Ninguém aqui conhece ninguém. Todos se imaginam. Cada um imagina como o outro é. Mas tu nos conheces em essência. Nós não queremos ser como Sardes, Deus. Fama de que vive morta. Nós não queremos o aplauso dos homens e a reprovação dos céus. Nós queremos o aplauso dos céus. Queremos ser filhos em quem tu tenhas prazer. E tu sabes quantos entre nós, quem dentre nós, vive essa vida discursiva, mas não praticada. Eu sei, ó Deus, que tu libera essa palavra não para punir, para ferir, mas para despertar, para chamar a responsabilidade, para fazermos entender
que há vidas cuja salvação depende do nosso testemunho. Então, ó Deus, faz de nós caminhos, faz de nós discípulos, não consumidores, que nós sejamos não destinatários, mas o canal da tua bênção, e que nós vejamos a nossa história, a marca da nossa vida na vida de outros. Abençoa a igreja de Floriano, Deus, que essa igreja seja o sinal do reino de Deus nesse lugar. Abençoe os crentes aqui presentes, que eles sinalizem o reino de Deus onde estiverem, no trabalho, na escola, na rua, em casa, na comunidade, que eles sejam o sinal do teu reino ali naquele lugar. Nós sonhamos e cremos que podemos ver o Brasil de cabeça para cima de novo. Nós oramos gratos e abençoamos o teu povo no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Até amanhã.